Pessoal do Futebol Ilimitado, hoje foi revelado por Everton Ribeiro que já há cerca de um mês ele teve uma descoberta de um diagnóstico de câncer e fez uma cirurgia, né, de um câncer de tireoide, segundo o Meia do Bahia. Já havia sido diagnosticado há cerca de um mês. Vamos ler um pouquinho mais disso aí, que eu também estou um pouco curioso. E assim que eu vi a notícia, já vim correndo para cá para gravar o vídeo com vocês. Everton Ribeiro, Meia do Bahia, esse é o texto do UOL, tá? De autoria... aqui não tá aparecendo o autor da matéria. Não tá aqui, tá só como UOL São Paulo, enfim. Vamos lá. Everton Ribeiro, Meia do Bahia, revelou hoje em postagem nas redes sociais que passou por uma cirurgia após ser diagnosticado com câncer na tireoide, na altura da garganta, né, do pescoço. O que aconteceu? Me informou que recebeu o diagnóstico da doença há aproximadamente um mês. Olha que curioso, ele continuou jogando normal, não teve uma partida em específico que tenha ocorrido, né, o desfalque do Everton Ribeiro, pelo menos da minha memória, né? Eu vi os últimos 2 jogos do Bahia, ele estava dentro de campo. O jogador não deu maiores informações sobre o estágio do câncer ou como será a sequência do tratamento. Aí aqui aspas, né? Abre aspas para Everton Ribeiro. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Everton Ribeiro no Instagram, desde já. Todo o meu apoio e toda a minha força a você, viu, Everton? Desde já, né? Acho que de toda a comunidade do futebol tenho certeza absoluta disso, né? E ele compartilhou essa imagem aqui no Rio de Janeiro, né? Diante do Cristo. Bom, e aqui, inclusive, a informação e o adendo, né? O Bahia compartilhou a postagem do Meia, mas não informou por quanto tempo ele ficará afastado ou se será desfalque nos próximos jogos. O time tem um clássico com Vitória na quinta-feira, daqui da outra semana, né? Às 9h30 pelo Brasileirão. Camisa 10 foi titular ontem na vitória contra o Flamengo pelo Brasileiro. O Meia tem 53 jogos pelo time baiano nesta temporada, com 3 gols e 6 assistências. Enfim, todos esses adendos aí são válidos, mas desde já que se fique bem claro, né? Everton Ribeiro teve o diagnóstico há um mês e ele esteve em campo durante todo esse período. E aí já vai para o papo que eu queria entrar aqui mais à frente com vocês, que é o fato de que o que é a ciência do futebol, né? Como ela é evoluída, como ela é permissiva. Não é o primeiro caso, tá, de atleta com câncer, enfim, com outros tipos de doença grave também. A gente teve, vocês vão lembrar do Ederson, Meia, que jogou no Flamengo e inclusive voltou à atividade, né, ainda pelo Flamengo, após ter diagnosticado um câncer também. E, enfim, não lembro sobre letalidade, ou enfim, baixa letalidade. De qualquer maneira, né, é bom a gente estar lembrando também esse caso, porque a ciência do futebol permite que o atleta continue em campo, continue produzindo, continue performando, mesmo com doença, mesmo, né, quando está diagnosticado com alguma doença. Não é a primeira vez e muito provavelmente talvez não seja a última, né? Já que se trata de uma doença, infelizmente, bastante comum na vida de muitos seres humanos. E é uma reflexão que cabe, né? A ciência do futebol, ela é muito evoluída e infelizmente nem todos têm acesso, né? Nem todos têm acesso a esse tipo de saúde que te adverte, que te explica. Provavelmente o Everton Ribeiro, não sei, estou falando só pelo achismo, não deva ter sentido nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de dor, mas os médicos do Bahia, né, nesses check-ups, nesses tantos de exames, né, que o jogador de futebol passa durante toda a sua vida, desde a infância até o fim de carreira, deve ter descoberto via algum tipo de check-up. E o mais importante, né, em um mês, ele revelou isso hoje, fique bem claro, né? Em um mês ele passou atuando normal, você não viu do Everton Ribeiro nenhum tipo de correu menos ou se desgastou menos, enfim, ele jogou normal, na tranquilidade, e a revelação só veio a público hoje. E reforça, né, o fato de a ciência do futebol fazer com que ele tenha permanecido
por todo esse tempo após esse diagnóstico e jogando bem, assim. O Bahia teve vitórias contundentes nesse período, né? Contra Palmeiras e contra Flamengo, os dois principais times do Campeonato Brasileiro hoje. Então, você vê, até mesmo contra o Cruzeiro, né? Teve uma atuação contra o Cruzeiro também, que o Bahia até perde, mas, enfim, faz uma boa partida, faz um bom jogo. E você vê como é interessante esse trabalho feito pelo Bahia durante todo esse período, porque se em um mês ele só foi revelar agora, quando o time fica cerca de 12 dias sem jogar, né? Por conta da data FIFA. Vale lembrar, né? Everton Ribeiro, inclusive, jogador de seleção brasileira. Ele consegue continuar atuando e consegue parar para agora sim exercer, né, o que muito provavelmente será nos próximos dias, algum tipo de primeiro tratamento. Então fica aqui o recado, né? Fica aqui o recado, como que a ciência do esporte é tão avançada, é tão evoluída, faz com que todos nós, 100% pelo menos, pense que de fato o Everton Ribeiro vai passar por essa batalha com toda tranquilidade, vai conseguir se recuperar e brevemente vai estar plenamente salvo, né? Plenamente curado desse câncer de tireoide, que é um câncer que ele não tem absolutamente nada a ver com o esporte que o Everton pratica, né? Ele tem a ver com a garganta, enfim. Até cheguei aqui a ver que o G1 soltou uma matéria quando eu busquei o nome do Everton, falando justamente sobre essa tipificação, né, de câncer. Né? Câncer de tireoide é menos agressivo que outros, né? Entendo o diagnóstico e, enfim, uma matéria sobre saúde aqui do G1, aproveitando o gancho, né, exatamente da informação do Everton. E aqui tem até uma frase de um médico que diz aqui, ó, abre aspas para o médico. É o oncologista Stephanie, do grupo Oncoclínicas de Porto Alegre, membro do conselho da American Health Foundation. A gente fica muito mais tranquilo. Tanto que existe o caminho global de nem querer chamar de câncer quando o paciente, por exemplo, tem um carcinoma de tireoide do tipo folicular ou papífero. É uma doença presente, mas sem o alarme que outras doenças oncológicas podem causar, diz o médico. Tranquiliza mais ainda, né? Então, você percebe como a característica da medicina do esporte foi pontual, foi certeira, foi dinâmica para constatar e já devidamente tratar e curar, inclusive mantendo o Everton em campo, que é muito interessante de fato, né? Provavelmente o Everton consegue tratar isso aí sem absolutamente quase nenhuma dor. Muito legal ver esse tipo de coisa acontecendo, porque a gente está sempre pensando positivo para que no futuro a gente consiga lidar melhor com essa doença, que é uma doença terrível, né? Em todos os aspectos, mas a gente está conseguindo lidar melhor com ela e conseguir produzir. Talvez o fato de estar em campo só tenha a fazer bem ao Everton Ribeiro, né? E eu acho que essa é a mensagem que fica desse anúncio e também a mensagem que fica da comunidade do futebol, a plena recuperação desde já para Everton Ribeiro, craque do Bahia, do Esporte Clube Bahia. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal, ative aí o sino das notificações e deixem o like. A gente conta muito com vocês. Valeu!